Olha aí o Marcelo Giacchini de volta, foi muito legal, ele participou do nosso aniversário, fez a entrada para a principal sobremesa, muito obrigada por ter voltado. Obrigado pelo Ele convite. tem um livro publicado com muitos exemplares espalhados pelo Brasil todo, né, que saiu na revista Verdade. Caras, vários pratos deliciosos e hoje ele vem ensinar mais um desses maravilhosos pratos, uma delícia, que é um risoto É um risoto de fungo seco de funghi. com um presunto de Parma crocante. A gente vai aprender a fazer agora, tá? Esse risoto, o Marcelo vai fazer com arroz carnaroli. Você estava me explicando a diferença do arbóreo pro carnaroli. Isso, dos dois são tipos diferentes de arroz para fazer risoto. A diferença é que o arroz carnaroli, ele absorve o líquido um pouco mais lentamente, o que ajuda a gente a fazer risoto em casa. Porque o risoto é o prato que terminou, tem que ir pro prato e tem que comer muito rápido, senão ele acaba ficando aquele bloco todo empapado. Né? Então o carnaroli te dá um pouquinho mais de tempo entre terminar o prato, chamar os amigos para comer. E ele também ajuda, a cremosidade dele é um pouco maior. Então você não precisa fazer o que todo mundo faz no final do risoto, que é colocar manteiga. Ah, que legal. Então, aí fica menos calórico. Então na hora de escolher a gente já sabe que então o ideal para dar essa ralentada é o carnaroli. Tá bom então. O que você vai precisar? Do arroz, carnaroli, queijo parmesão, sal a gosto, uma taça de vinho branco, presunto de Parma. Ele me explicou uma coisa que ele faz que eu achei incrível. Fala, vamos ensinar para todo mundo em casa. Posso quebrar um? Pode. Olha aqui. Ó. Crocante. Como é que você faz isso? Então, o presunto de Parma, como a gente estava falando, é algo que se cozido, ele acaba ficando borrachudo e concentrando aquele sabor do sal, que é da cura própria dele. O que a gente consegue fazer? Colocando isso aqui no forno, que é ligar o forno normalmente, deixar ele aquecido e desligar. A gente não põe ele pra assar. Não põe ele pra assar. Põe ele num forno quente. Num forno quente, desligado. Com as fatias espalhadas numa assadeira e coloca no forno. O tempo de esfriar o forno é o tempo dele dar essa desidratada e ganhar essa crocância. Que máximo, gente. Fica muito bom, hein? E que vai dar uma incrementada muito legal no nosso risoto. Ao invés de simplesmente misturar ele no risoto, a gente vai colocar uma crocancinha em algo que é mais macio, né? Aí o fungo seco, que na verdade ele já deu uma hidratada, a água tá aqui. Isso. Não é? Então é só colocar na água e deixar quanto tempo? Em torno de 20 a 30 minutos é o tempo dele se hidratar de novo. Tá, aí depois você vai dar aquela picadinha nele. Isso. Então vamos aprender como é que faz. Ele também usou meia cebola picadinha, que já tá ali na panela com azeite. Isso. Então vamos embora aprender. Então, para fazer um risoto, o que a gente precisa? Cebola refogada com azeite ou com manteiga, aí é uma questão de preferência. Eu gosto bastante do azeite pelo perfume. Então, aqui a cebola já está refogada. A gente vai misturar o arroz. Aqui já vai ter mais do que o suficiente. E diferente de fazer um arroz normal, como a gente faz em casa, a gente não vai fritar o arroz. A gente vai simplesmente envolver o arroz na gordura que a gente tinha aqui, que era o azeite ou o óleo. Ele tendo misturado, eu vou colocar a gente falou de uma taça de vinho. E agora que eu coloquei o vinho, a gente vai esperar esse vinho evaporar. O segredo de fazer um bom risoto, os italianos brincam que você não deve tirar o umbigo do fogão. Então, risoto não é um prato que você deixa aqui e vai cuidar de outras coisas. São 10 a 15 minutos que você vai ter que prestar atenção nele. E hidratar, aqui a gente tem um caldo de legumes, né? Hidratar ele aos poucos. Então, eu vou colocar, aqui ele já absorveu boa parte do vinho. E já começa a hidratar. E eu não falei nos ingredientes, mas você vai precisar de aproximadamente 1 litro de caldo de legumes. Mais ou menos 1 litro que de caldo você de legumes. pode fazer com os legumes da sua preferência, coloca lá para cozinhar e você vai usar o caldo desse legume. É melhor fazer em casa, fresquinho, mas quem quiser usar do tablete... Se for usar o tablete, usa metade do tablete pro que pede de água. Ao invés de usar o tablete, ele fica um pouquinho mais leve. Mas o ideal, e é tão fácil, né? Você coloca lá cenoura, salsão, cebola... Em 1 hora você tá com o caldinho pronto. O ideal é o quê? É sempre mexendo o risoto, porque no fato de mexendo ele, eu vou liberando aos poucos o amido e já vou gerando um pouco dessa cremosidade que eu consigo ver na panela.
Hidrata e mexe, agora é ter paciência, Hidrata né? e mexe e ter paciência. O bom arroz branco que a gente sempre aprendeu com a mãe da gente, tia da gente, vó, a gente lava porque a gente quer ele soltinho. E quando a gente lava, a gente está tirando aquele excesso de amido, que é o que faz ele ficar, o caldo dele ficar mais grosso. No caso do risoto, eu quero esse amido. Então eu não lavo o arroz, contrário ao arroz branco tradicional. Eu não vou fritar o arroz, porque a gente frita o arroz branco porque a gente quer que o resto que ele tem de amido fique preso dentro do grão. Pra ele não Aqui, encapar. exatamente, aqui eu não vou fazer isso. Eu vou só envolver ele nesse azeite ou nessa manteiga. E também o caldo, quando faz arroz branco, a gente coloca tudo de uma vez. Aqui eu vou colocar aos poucos. E um pecado que minha mãe me ensinou, que é um dos maiores pecados para um arroz branco, é mexer. Então a gente faz e larga. Aqui não. Se eu largar, a gente vai ter uma catástrofe de risoto. Aqui não pode largar. Mas a gente consegue ver o arroz cozinhando porque ele começa a ficar transparente fora. E dentro ele ainda está cru, ele fica com esse grão mais branquinho. Outra coisa que a gente pode fazer quando fizer um risoto de fungo é aproveitar esse caldo para agregar não só cor, mas também o sabor do cogumelo nele. E a gente vai colocar esse caldo mesmo frio? Pode ser frio. Como a quantidade é pequena, eu não preciso esquentar. A panela já está bem quente, então ele não vai fazer grande diferença. Ou tem muita gente que acaba misturando isso dentro do caldo de legumes. Mas como o caldo de legumes é algo que você pode guardar também na geladeira, tudo, né? Pode congelar, então eu prefiro sempre deixar eles separados. Aliás, eu faço muita sopa e aí eu gosto de cozinho os meus legumes e aí depois eu quero mais a parte dos legumes, acabo batendo, então o caldo eu já retiro, já guardo e sempre tem caldo de legumes no freezer. Você pode fazer a mesma coisa, vai fazer sopa, guarda o caldo, né? E dá pra fazer os cubinhos, que é deixar o caldo evaporar, reduzir, guardar em volume menor para não ocupar tanto espaço na geladeira e depois colocar ele com água para que ele volte a ter 1 litro e não ter que guardar um litro de caldo na geladeira. Né? Melhor ainda a sua dica, aprendi mais uma, tá vendo? É vivendo e aprendendo o tempo todo. E aqui a gente vai aproveitar esse restinho de caldo de fungo, agora que o risoto já está bem adiantado, para continuar aproveitando esse sabor, esse aroma gostoso que a gente tem no fungo. Então aqui, nosso risoto já está basicamente no ponto certo. Porque em casa talvez você fique com dúvida. Presta atenção que ele está bem cremoso e está bem caldulento ainda. Às vezes você fica achando que tem que esperar secar como no arroz tradicional. Não, olha lá. Até porque ele está quente ainda. A gente vai colocar queijo, a gente vai colocar os cogumelos. Então isso tudo vai dar uma diminuída nesse caldo que ele tem. E como é que a gente faz para saber se o risoto está pronto? O ideal é pegar um grãozinho e colocar na boca e morder. A gente fala do risoto al dente. O que é al dente? É quando ele está firme, mas macio. Ele não está desmanchando. Ele gruda no dente. Então, o truque para saber se o arroz está cozido é não sobrar pedrinha de arroz no fundo do dente. Se sobrou, é porque o arroz não está cozido. Gostei. Então, é al dente, nada no dente. Nada no dente. Então aqui, ele já está basicamente no ponto. A diferença é coisa de 15 segundos enquanto a gente colou. O quanto ele já puxou do caldo, vou colocar mais um pouquinho de caldo. Agora, os cogumelos. E uma coisa importante na hora do risoto é a hora de salgar. Aí tem que tomar um pouco de cuidado com o que vai ainda no risoto. Aqui para terminar, eu ainda vou colocar sal e depois a gente vai colocar esses chipzinhos que a gente chamou de presunto de Parma. Os dois são salgados. Então é bom testar primeiro o gosto que cada um tem e a quantidade que você vai colocar, para o teu risoto não ficar salgado demais. Então aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. E sal é aquela coisa, Cláudia, eu sempre falo para todo mundo quando a gente está dando aula, se tá com pouco sal, você põe um pouco de sal, fica ótimo. Se tá com muito sal, não dá para comer. Estragou a comida. Já dá para desligar, porque a panela vai manter ele aquecido. E tem uma técnica que os italianos fazem no final do risoto, que eles chamam de mantecare. Mantecare, apesar de a gente achar que parece com manteiga, não tem nada a ver. Que quer dizer bater. Então, você acaba batendo um pouco o risoto dessa maneira, para que ele fique um pouquinho mais cremoso. Só tomar cuidado nessa hora para
para não se queimar, porque o risoto tá bem quente. Então dá essa boa mexida e deixar ele um instantinho descansar antes de servir. Ótimo. E tá pronto. E tá pronto. Agora que nosso risoto já descansou alguns minutinhos, eu vou montar. Eu tenho duas opções. Vou fazer uma que acho que vai dar um pouco mais de sabor, que é pegar um pouco desses crocantes e quebrar aqui. Quebrar um pouquinho dentro do risoto e guardar um pouquinho também no final para decoração. Que lindo, né? Eu vou experimentar agora. Tenho certeza que tá gostoso, porque tá cheiroso. Olha, e o Marcelo só faz coisa boa, né? Ele é um gênio. Mas comida tem que ser assim, tem que estar boa antes da gente experimentar. Tem que estar com cara boa, com cheiro bom. É mesmo. Tem que achar que tá bom antes de comer. Sabe tudo. Eu tava pra lá de torta. Tá maravilhoso, muito bom. Que delícia. Fez diferença o caldinho que você colocou do fungo. É, ele recupera esse sabor do fungo, né? Essa crocância aqui do presunto. Ai, gente, tá muito, muito, muito bom. Pode fazer que, olha, é sucesso na certa. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Sério, parabéns. Que show. Obrigado. Marcelo Giacchini, esse chefe maravilhoso, sabe mesmo, tá no site www.marcelogiacchini, é com CH, CHINI, giacchini.com, e o telefone dele é o 992926453. Um show, você dá aula, né? Eu dou aula Faz também. eventos. Faço jantares, eventos. Então você liga pra ele, leva aí pro teu super evento pra fazer aquela festa maravilhosa, porque ele é demais. Muito obrigada, tô te esperando. Quero que você volte sempre, tá bom? Tá bom, sempre que você precisar. Sempre aprovado.